Descrevendo a missa conclusiva da terceira sessão do Concílio de 1964, que contou com 24 concelebrantes, como um misto de inovações litúrgicas e do rito antigo, o padre de Lubac anota: óleo para a estátua de São Pedro, com a cabeça coberta pela tiara. Será possível tirar-lhe? Seria visto como um sacrifício. Uma semana anterior, a 13 de novembro, Paulo VI tinha descido do trono pontifício, instalado debaixo do baldaquino de bronze de São Pedro, e tinha deposto sobre o altar do concílio a tiara, que lhe fora oferecida pelos milaneses quando da sua coroação como pontífice. Dom Helder Câmara descreve o evento com as seguintes palavras: em emocionante silêncio, a basílica viu Paulo VI avançar com a tiara nas mãos, pousá-la sobre o altar e voltar para trás, satisfeito. Foi um delírio. Por sua vez, de Lubac perguntava: o que significa aquele gesto? Vender uma tiara para recolher ao que se diz 2 milhões? Ou renunciar à tiara como um gesto simbólico de renúncia aos ritos do poder temporal? Durante o dia, as duas opiniões circularam um pouco por toda parte. Congar, que não assistiu à cerimônia, mas lhe ouviu os ecos, comenta, com uma ponta de ceticismo: o Papa tirou a tiara e ofereceu-a pelos pobres. Se trata de renunciar à tiara, e se depois daquela não vai ter mais nenhuma, muito bem. De outro modo, será apenas um gesto espetacular sem futuro. Em suma, é necessário que ele tenha colocado sobre o altar não uma tiara, mas a tiara. Com o fim do Império Romano, o Papa foi a única autoridade restante na Itália, o que obrigou a exercer a autoridade governativa, para impor ordem, mesmo material, nas terras italianas assoladas pelas invasões dos bárbaros germanos. No fim do século VIII, Pepino Breve, e depois, no ano 800, Carlos Magno, depois de vencer os lombardos que ameaçavam o Papa, confirmaram a soberania do Papa sobre as terras do centro da Itália, em torno de Roma, reconhecendo o reino do Papa, os estados pontifícios. Finalmente, Bonifácio VIII instituiu a terceira coroa da tiara, como sinal da suprema suzerania do Papa sobre todos os reis da terra. Isso foi em 1299. Stefaneschi definiu a tiara como unindo a figura da esfera e do côvado. A circunferência da base seria o símbolo do poder papal sobre o globo terrestre, enquanto a altura dela, medido um côvado, simbolizaria a igreja como a realização da Arca de Noé, cujas medidas eram fundadas no côvado. E assim, como a Arca de Noé salvou os homens que nela estavam perecendo, todos os demais, assim também os que estão fora da igreja perecem. O problema central da tiara não são as pedras preciosas nela contidas, que deviam ser vendidas para dar dinheiro aos pobres. A questão da tiara é teológica. Ela representa o império de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a humanidade inteira, sobre a igreja, sobre os estados, sobre toda a sociedade. Eis aqui o tríplice reino, o tríplice munus. A tiara possui 3 coroas sobrepostas, conhecida mais como tríplice coroa, ou trirênio. Isso quer dizer que o vigário de Cristo detém o poder pleno, supremo e absoluto sobre os 3 reinos. A primeira coroa, Pai dos Reis. A segunda coroa, Pastor Universal. A terceira, Vigário de Jesus Cristo. Outros interpretam os 3 níveis de acordo com a sentença usada na coroação papal como sendo Papa, Pai de Reis, Pastor do mundo, Vigário de Cristo. Embora não haja ligação entre essa sentença e o significado da tríplice tiara, no entanto, outros têm associado seu simbolismo com a tríplice dimensão de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei. Outra interpretação tradicional é que as 3 coroas referem-se à igreja militante na terra, a igreja sofrendo após a morte no purgatório, e a igreja triunfante no reino dos céus. A tiara papal, na verdade, anuncia a supremacia de Deus sobre os 3 reinos, igreja, estado e sociedade.
Ao iniciar o novo tempo, a modernidade, onde a Deus a razão, inaugura a época do antropocentrismo, do homem livre, do livre pensamento, da libertação das cadeias de todo e qualquer dogma ou verdade absoluta, onde o triunfo da Revolução Francesa com seus princípios maçônicos é amplamente assumido em todos os âmbitos, sobretudo na filosofia e teologia, devastando tudo e destruindo por toda parte o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. A tiara simplificada, lisa, sem adornos, oval de Paulo VI, com 3 coroas que eram formadas por 3 círculos de ouro, enfeitadas como Sputniks soviéticos, nos anuncia o desmoronamento da Igreja pelo que viria depois. A ocasião mais famosa em que a tiara tripla foi utilizada foi durante a coroação papal, uma cerimônia de 6 horas. As primeiras menções a este ritual datam do século XIII, nos escritos do dominicano Estevão de Bourbon. O Papa era levado em procissão ao local da coroação, vestindo a estola e a mitra, sentado na sede gestatória, usando pálio, seguido por 2 ministros que abanavam o Papa com os flabelos. Tradicionalmente, a coroação ocorreu dentro ou nos arredores da Basílica de São Pedro. O cardeal protodiácono retira a mitra do Papa e, ao colocar a tiara na sua cabeça, diz: "Recebei a tiara, ornada de 3 coroas, e sabeis que sois pai de príncipes e reis, pastor de toda a terra e vigário do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é dada toda a honra por todos os séculos dos séculos. Amém." A seguir, o Papa pronunciava a solene bênção pontifical Urbi et Orbi. Desde que o Papa Paulo VI se desfez da tiara, nenhum de seus 4 sucessores retomou o objeto. O Papa Bento XVI, por exemplo, removeu a imagem da tiara do brasão papal, substituindo-a pela mitra de um simples bispo. Em 1978, o Papa João Paulo I deu um passo à frente e, para inaugurar o seu pontificado, substituiu a cerimônia de coroação por uma missa, uma tradição que João Paulo II, Bento XVI e Francisco mantiveram. Em sua primeira homilia como Papa, João Paulo II retomou a ideia profana de Paulo VI de abandono desse insigne objeto, tomado pela tradição durante séculos como símbolo do poder temporal do Papa. Abre aspas. O Papa João Paulo I, cuja memória é tão viva em nossos corações, não desejava ter a tiara, nem seu sucessor deseja hoje. Este não é o momento de retomar a uma cerimônia e um objeto considerado erroneamente como um símbolo do poder temporal dos papas. Fecha aspas. Você quer aprender mais sobre a liturgia papal? Sobre suas cerimônias? Sobre a missa tridentina solene do Papa, que se realizava antes da reforma feita no Concílio do Vaticano II? E mais ainda, quer fazer um estudo aprofundado sobre a teologia e as origens históricas e significados das cerimônias e orações da missa tridentina? Inscreva-se já no próximo curso EAD da Monfort, a Missa Tridentina, estudo histórico, litúrgico e teológico, onde aprofundaremos o conhecimento sobre as estruturas da missa tridentina e também conheceremos sobre um tema muito pouco estudado no Brasil, a estrutura da missa do Papa antes da reforma litúrgica de Paulo VI. Inscreva-se já em nossa plataforma EAD.